No dia da minha formatura, eu esperava que meus pais estivessem ao meu lado, orgulhosos, mas, em vez disso, eles riram e disseram para eu ir de ônibus, porque iriam comprar o carro novo da minha irmã. Ela ainda debochou, dizendo que o carro era mais importante que o meu cursinho. Caminhei sozinha até o ponto, debaixo de chuva, sentindo cada passo como um peso no coração. O que eles não imaginavam é que, durante a faculdade, eu havia desenvolvido um sistema que me renderia 7 milhões de reais. Guardei esse segredo para o momento certo, e quando a revelação aconteceu, a vida deles mudou para sempre, mas não do jeito que esperavam. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. A chuva caía fina, mas gelada, transformando o asfalto em um espelho escuro e irregular. Eu estava parada na porta de casa, vestindo minha beca azul marinho, tentando não pensar no fato de que aquele dia, que deveria ser um dos mais importantes da minha vida, já estava manchado antes mesmo de começar. Meus pais estavam sentados no sofá, conversando animadamente sobre o carro que comprariam para minha irmã mais nova. A empolgação deles era tão grande que parecia até que ela estava prestes a se casar ou ganhar um prêmio, quando, na verdade, tudo se resumia a mais um presente caro para a filha preferida. "Vá de ônibus, é o que você merece", disse minha mãe, enquanto mexia no celular. O tom era frio, quase indiferente, como se ela estivesse falando para alguém que não tinha importância. Meu pai riu e completou: estamos indo comprar o carro da sua irmã. Ela precisa muito mais do que você. Minha irmã, encostada na porta do quarto, abriu um sorriso debochado. "É isso aí, mana. Meu carro é mais importante que esse cursinho que não vai te levar a lugar nenhum." O cursinho a que ela se referia era minha graduação em desenvolvimento de sistemas. Foram anos de noites viradas, de trabalhos que exigiam mais café do que sono, de contas apertadas para pagar mensalidade e alimentação. E, claro, foram anos em que aprendi a lidar com o desprezo velado, e às vezes escancarado, da minha própria família. Eles nunca acreditaram que minha escolha de profissão poderia render algo. Mas o que eles não sabiam era que, ao longo da faculdade, eu havia criado um sistema inovador de automação empresarial que havia chamado a atenção de uma grande empresa. Depois de meses de negociações, vendi o projeto por 7 milhões de reais. Mantive a notícia em segredo, não por insegurança, mas por estratégia. Eu conhecia bem o tipo de gente com quem lidava dentro de casa, qualquer sinal de dinheiro e eles tentariam se apossar, ditar regras e me usar como banco pessoal. Meu plano era simples: revelar tudo na minha formatura, quando a venda já estivesse concluída e o dinheiro depositado na minha conta. Seria minha forma silenciosa de mostrar que eu nunca precisei do apoio deles para chegar a algum lugar. Peguei minha bolsa, respirei fundo e caminhei até o ponto de ônibus, enquanto a água da chuva escorria pelo meu rosto e pelas bordas da beca. Cada passo ecoava na minha mente como um lembrete de que eu estava sozinha. Ao mesmo tempo, havia uma pontada de satisfação escondida. Eu sabia que aquele dia teria uma virada que ninguém imaginava. Quando cheguei ao auditório, o ambiente estava aquecido e cheio de famílias sorridentes. Pais com olhos brilhando de orgulho, mães ajeitando becas e gravatas dos filhos. Eu olhava para aquilo e sentia um nó na garganta, mas não de inveja, e sim de constatação. Eu nunca tive aquilo, e provavelmente nunca teria. A cerimônia começou com discursos protocolares, fotos, aplausos. Eu aguardava o momento certo. Então, o mestre de cerimônias chamou meu nome. Primeiro, falou sobre minha trajetória acadêmica, os prêmios que ganhei por projetos de inovação. Depois, com um sorriso cúmplice, anunciou: "E hoje, além de se formar, nossa aluna se torna oficialmente a mais nova milionária da cidade, após a venda de um sistema criado durante seu curso." O auditório explodiu em aplausos. Vi celulares sendo erguidos, flashes, murmúrios de surpresa. Meu rosto apareceu nos telões, sorrindo. Eu sabia que, naquele instante, minha família estava em outro lugar, provavelmente ainda negociando o carro usado da minha irmã, e começando a receber mensagens com vídeos meus e manchetes nas redes. Eles não sabiam, mas esse seria apenas o início.
O que viria depois faria com que se arrependessem de cada palavra, cada risada, cada momento em que me deixaram de lado. Enquanto eu ainda estava no palco, recebendo o diploma e o buquê de flores que a organização entregava a todos os formandos, meu celular vibrou dentro da bolsa. Eu sabia exatamente de onde viriam aquelas notificações, mensagens da minha mãe, do meu pai e, claro, da minha irmã. Não olhei na hora. Não queria estragar aquele momento único com o som de vozes que só me procuravam quando havia algo a ganhar. Quando a cerimônia terminou, fui cercada por colegas e professores. Muitos me abraçavam, parabenizavam e diziam que eu era inspiração. Era irônico ouvir aquilo, porque durante anos, dentro de casa, eu fui tratada como o oposto disso. Mas ali, no meio de pessoas que realmente acompanharam meu esforço, senti que finalmente estava no lugar certo. No canto do salão, um fotógrafo da imprensa local me chamou para algumas fotos exclusivas. Enquanto posava, percebi o burburinho aumentar. Algumas pessoas comentavam sobre como a notícia estava se espalhando rapidamente. De fato, em menos de uma hora, meu nome estava em blogs da cidade, e até um site regional já tinha publicado a matéria sobre a jovem milionária que saiu da faculdade direto para o sucesso. Foi quando meu celular tocou. Era minha mãe. Ignorei. Segundos depois, meu pai ligou. Ignorei também. Então, vieram as mensagens. Filha, precisamos conversar urgente. Estamos muito felizes por você. Seu pai e eu estamos tão orgulhosos. Precisamos comemorar juntos. Ah, e sobre o carro da sua irmã, pensamos em esperar. Quem sabe você pode nos ajudar a comprar o melhor, já que agora pode. Manaá, parabéns. Olha só, eu estava pensando, já que você tem tanto dinheiro agora, será que rola me dar um carro zero? Você sabe, um carro usado não combina comigo. Eu ri sozinha, não de alegria, mas daquela ironia cruel da vida. Algumas horas atrás, eu era filha esquecida, a que não merecia nenhuma carona para a formatura. Agora, magicamente, eles se lembravam de mim e, claro, do meu dinheiro. Saí discretamente da festa, evitando atender ou responder. Peguei um carro por aplicativo e fui direto para casa. Cheguei antes deles. A sala estava vazia, exceto por alguns papéis sobre a mesa, folhetos de carros seminovos que, provavelmente, eles haviam deixado ao sair. Sentei no sofá e fiquei olhando para a porta. Não demorou muito para que entrassem, carregando no rosto um misto de falsa alegria e ansiedade. Minha mãe foi a primeira a falar: filha. Que surpresa boa! Nós vimos tudo, que orgulho! Meu pai veio logo atrás, já tentando soar casual. Então, 7 milhões, hein? Olha só que conquista! Você sempre foi inteligente, mas nunca imaginei que chegaria tão longe. Minha irmã entrou por último, segurando o celular como se fosse uma extensão da mão. Mana, sério, você arrasou. Mas olha, eu tava pensando, já que você é rica agora, a gente podia ir amanhã mesmo ver meu carro novo. E dessa vez nada de usado, tá? A audácia deles era quase engraçada. Não havia um pingo de arrependimento pelo que fizeram mais cedo. Nenhuma menção à chuva, ao ônibus, ao fato de terem me deixado sozinha no dia da minha formatura. Para eles, tudo isso desaparecia diante da possibilidade de um ganho imediato. Eu respirei fundo, controlando o impulso de responder de forma cortante. Engraçado vocês falarem de carro, porque até onde lembro, hoje de manhã eu ouvi que o carro da minha irmã era mais importante do que a minha formatura. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Minha mãe tentou rir. Ah, filha, não leva a mal. Foi só uma brincadeira. Meu pai coçou a nuca, desviando o olhar. Não foi nossa intenção te magoar. Eu os encarei por alguns segundos. Claro que não. Vocês nunca têm intenção de nada. Só de se beneficiar. Minha irmã bufou, impaciente. Ai, que drama, hein? Você ficou milionária, podia estar feliz e ajudando a família, mas tá aí fazendo tempestade em copo d'água.
Foi nesse momento que percebi que eles realmente não entendiam, ou não queriam entender, o que significava respeito, reconhecimento ou apoio. Para eles, minha existência só fazia sentido se pudesse servir de alguma forma. Levantei-me, peguei minha bolsa e disse calmamente: acho que vocês não vão gostar do que está por vir. Deixei-os parados na sala, confusos, sem explicar o que aquilo significava. Mas eu sabia exatamente qual seria meu próximo passo, e ele não envolveria presentes caros ou agrados. Na manhã seguinte, acordei cedo. O som da chuva havia sido substituído por um silêncio estranho na casa. Desci as escadas e encontrei minha mãe na cozinha, preparando café, e meu pai mexendo no celular. Minha irmã ainda dormia, provavelmente exausta de passar a madrugada respondendo mensagens de amigos curiosos sobre minha nova vida. Bom dia, disse eu, de forma neutra, puxando uma cadeira. Bom dia, filha, respondeu minha mãe, com um sorriso ensaiado. Dormiu bem? Dormi. Fiz uma pausa, observando como ela se esforçava para parecer afetuosa. E vocês? Animados para o dia de hoje? Meu pai largou o celular na mesa, como se estivesse esperando exatamente essa deixa. Olha, estávamos pensando, talvez possamos ir juntos escolher um carro para sua irmã. E, quem sabe, dar uma olhada numa reforma aqui em casa. Já que agora você está mais confortável financeiramente. A naturalidade com que ele falou quase me fez rir. Era como se a lógica fosse simples: eu tinha dinheiro, logo, o que era meu também era deles. Interessante, respondi, mexendo no café. Mas antes de qualquer conversa sobre gastos, acho que precisamos esclarecer algumas coisas. Minha mãe se apressou em cortar o assunto: filha, vamos deixar o passado no passado. Hoje o importante é que você está bem. Era sempre assim. Qualquer tentativa minha de expor o que me magoava era tratada como drama ou coisa sem importância. Eu decidi que não ia mais engolir. Não, mãe. O importante é que vocês acham normal me deixarem sozinha no dia da minha formatura, debaixo de chuva, para ir comprar carro para minha irmã. E agora querem fingir que nada aconteceu porque descobriram que tenho dinheiro. O silêncio voltou, pesado. Meu pai mexeu na xícara sem olhar para mim. Minha mãe suspirou: nós erramos, tá? Disse, quase num tom impaciente. Mas, no fundo, você sabe que a família vem primeiro. Família, repeti, com ironia. É, a família vem primeiro, desde que seja a minha irmã. Minha irmã apareceu na porta da cozinha, bocejando. Que clima pesado é esse logo cedo? Depois se virou para mim e completou: então, mana, quando vamos ver o carro? Quero algo que chame atenção. Foi nesse momento que percebi que não adiantava esperar um pedido de desculpas. Não era falta de entendimento, era escolha. Eles simplesmente se importavam mais com o que podiam tirar de mim do que com qualquer sentimento que eu pudesse ter. Vocês querem um carro? Perguntei, olhando diretamente para ela. Tudo bem. Mas não vai ser eu que vou pagar. Ela riu, como se eu estivesse brincando. Para de graça. Você tem 7 milhões, não vai morrer se gastar uns 100 mil comigo. Não é questão de morrer ou não, é questão de respeito. E, pelo visto, isso vocês nunca tiveram por mim. O rosto dela mudou na hora, passando do deboche para a raiva. Sabe o que eu acho? Acho que você sempre teve inveja de mim. Agora que tem dinheiro, quer se vingar. Eu me levantei e, mantendo a calma, disse: não se trata de vingança. Mas é bom vocês se acostumarem com a ideia de que minha vida não vai mais girar em torno das vontades de vocês. Saí da cozinha e voltei para o meu quarto. Lá, abri o notebook e comecei a organizar algumas mudanças. O contrato da venda do sistema estava assinado, o dinheiro seguro em uma conta separada. Mas eu tinha um plano maior. Durante anos, eles se acostumaram a me ver como a filha que não tinha voz, que aceitava qualquer migalha de atenção. Isso estava prestes a mudar. Eu iria investir parte do meu dinheiro em algo que não apenas garantiria minha independência total, mas também colocaria um ponto final na dependência emocional que eles tentavam manter sobre mim. Meu telefone tocou de novo.
Era uma mensagem de um amigo da faculdade: Lucas, vi a matéria sobre você. Orgulho demais. E sobre aquilo que conversamos antes, ainda tá de pé? Sorri. Aquilo era um projeto paralelo que começamos a desenvolver no último semestre, uma startup de segurança digital com foco em pequenas empresas. Eu sabia que, com o capital que tinha agora, poderia acelerar o lançamento e fazer algo ainda maior. Respondi para ele: tá mais do que de pé. Vou te ligar hoje para alinharmos tudo. Eu queria construir algo que me desse ainda mais liberdade e, de quebra, mostrasse para todos, inclusive para minha família, que minha conquista não foi sorte, foi competência. Mas antes, eu precisava enfrentar outra batalha, deixar claro, de uma vez por todas, que eu não seria o cofre deles. E para isso, eu já tinha uma estratégia que tornaria impossível qualquer tentativa de manipulação. No dia seguinte, a casa estava estranhamente movimentada. Logo cedo, ouvi o som da porta batendo e passos apressados. Ao espiar pela janela do meu quarto, vi meus pais e minha irmã saindo juntos, todos bem arrumados. Meu pai carregava pastas, minha mãe usava um vestido que raramente tirava do armário e minha irmã estava maquiada como se fosse a um evento especial. Não precisei de muito para imaginar para onde iam. Eles ainda acreditavam que, no final, eu acabaria cedendo e pagando o carro. Passei o dia no computador, resolvendo questões com meu advogado sobre a compra de um apartamento que eu já havia escolhido semanas antes. Era moderno, espaçoso e com vista para a cidade. Um lugar só meu, longe das pressões e manipulações. Eu já tinha tudo engatilhado, contrato pronto, pagamento aprovado, chave marcada para ser entregue na semana seguinte. No meio da tarde, ouvi o barulho do portão se abrindo. Pela janela, vi o carro usado da família estacionar e, logo depois, eles descendo com sacolas nas mãos. Minha mãe carregava 3 sacolas grandes de uma loja de roupas de grife. Minha irmã, empolgada, trazia caixas de sapatos novos. E meu pai, com um sorriso orgulhoso, segurava uma pasta recheada de papéis. Filha! Chamou minha mãe, ao entrar. Temos novidades. Eu desci as escadas devagar, já prevendo o espetáculo. Minha irmã foi a primeira a falar. Fomos na concessionária e escolhemos meu carro. É lindo, vermelho, com bancos de couro e tudo. Meu pai, com a empolgação de quem acabará de fechar um grande negócio, completou: demos a entrada hoje. Foi uma pechincha, não podíamos perder. Agora é só você pagar o restante e ele é nosso, digo, dela. Minha mãe, exibindo os sapatos novos, ainda acrescentou: e já aproveitamos para renovar o guarda-roupa. Afinal, uma família que anda com uma milionária tem que estar à altura, não é mesmo? Eu respirei fundo e sorri. Não de felicidade, mas daquela certeza de que o momento que eu esperava havia chegado. Que ótimo, falei calmamente. Fico feliz que tenham aproveitado o dia. Minha irmã se jogou no sofá, largando as sacolas no chão. Então, quando você faz a transferência? O vendedor disse que, se for rápido, entregam o carro até o fim da semana. Me sentei na poltrona à frente deles e falei com firmeza: não vai ter transferência. Não vou pagar o carro. O silêncio foi imediato. Minha mãe franziu a testa, como se não tivesse entendido. Como assim? Já demos a entrada. Pois é, vocês deram a entrada sem falar comigo, compraram roupas e sapatos também sem me consultar, e agora querem que eu arque com o resto. Lamento, mas não vou fazer isso. Meu pai fechou a pasta com força. Você sabe quanto gastamos hoje? E acha justo nos deixar no prejuízo? Não fui eu que fiz vocês gastarem. Vocês decidiram sozinhos, confiando que poderiam me manipular. Minha irmã se levantou, indignada. Isso é um absurdo. Você tem dinheiro sobrando, por que não pode ajudar a própria família? Eu me levantei também, e foi aí que revelei, porque a partir de hoje, não moro mais aqui. Comprei um apartamento e me mudo em alguns dias. As expressões deles mudaram instantaneamente. Primeiro incredulidade, depois raiva e, por fim, o desespero que eles tentavam esconder. Minha mãe se aproximou, quase implorando: filha, pensa bem,
E a gente? Vamos ficar no prejuízo. E o carro? Completou meu pai, a voz mais alta. Você acha que é certo abandonar a família assim? Eu mantive o tom calmo. Não estou abandonando ninguém. Estou apenas me afastando de uma relação que nunca foi equilibrada. Vocês sempre me trataram como se eu fosse menos, até perceberem que eu poderia ser útil. Não é justo. Minha irmã, com o rosto vermelho, gritou: então quer dizer que vai deixar a gente se ferrar? Não é deixar se ferrar. É arcar com as consequências das próprias escolhas. Vocês apostaram que eu pagaria tudo. Apostaram errado. Saí da sala deixando-os atonitos, cercados por sacolas e papéis que agora pareciam pesar toneladas. No fundo, sabia que aquela não seria a última tentativa deles de me convencer, mas também sabia que, dessa vez, eu estava preparada para resistir a qualquer chantagem emocional. A casa parecia um campo de guerra silencioso no dia seguinte. Eu estava no meu quarto, embalando minhas coisas em caixas, quando ouvi os cochichos na cozinha. Minha mãe e meu pai falavam baixo, mas era impossível não captar o tom urgente e carregado de preocupação. Ela não pode fazer isso com a gente, dizia minha mãe, quase sussurrando. E o dinheiro que gastamos ontem? Vamos conversar com calma, respondeu meu pai. Ainda dá tempo de fazê-la mudar de ideia. Abri a porta de propósito, fazendo barulho com as caixas para que soubessem que eu estava por perto. Não queria que pensassem que podiam conspirar sem que eu percebesse. Quando entrei na cozinha, minha mãe rapidamente mudou o assunto, forçando um sorriso. Filha, bom dia. Já está empacotando as coisas? Sim. O contrato do apartamento já foi assinado, e o pagamento, feito. Mudo em 2 dias. Meu pai respirou fundo, como quem tentava manter a calma. Olha, sobre ontem, a gente se empolgou. Mas, pensa bem, você tem condições de ajudar. Nós somos sua família. Família que me deixou sozinha no ponto de ônibus, na chuva, no dia da minha formatura, respondi sem elevar a voz, mas com firmeza. Família que riu de mim e escolheu um carro para minha irmã ao invés de me acompanhar. Minha irmã apareceu, com a mesma expressão de irritação que carregava desde que soube que eu não pagaria o carro. Ai, você não vai superar isso nunca? Já passou. Eu a encarei. Não passou. Porque o que aconteceu ontem é só mais uma prova de como vocês me tratam. Vocês planejaram gastar meu dinheiro antes mesmo de me perguntar se eu queria ajudar. Ela cruzou os braços. E você acha bonito virar as costas? Acho necessário, respondi. Meu pai mudou a estratégia, tentando ser prático. Tá bom, vamos fazer o seguinte, você paga só metade do carro. A gente dá um jeito no resto. Assim, ninguém sai no prejuízo. Eu balancei a cabeça. Vocês ainda não entenderam. Não se trata de porcentagens, se trata de princípios. Eu não vou pagar nada. Minha mãe largou a xícara na pia com força. Você vai nos deixar com dívidas e vergonha. Como vamos explicar para a concessionária que não podemos pagar? Do mesmo jeito que eu precisei explicar para mim mesma por anos porque minha família não me valorizava. O clima pesou ainda mais. A tensão era quase palpável. Minha irmã tentou, pela última vez, apelar para o que achava ser meu lado sentimental. Então você não liga se eu ficar sem carro? Não ligo se isso significar que, finalmente, vocês vão parar de me usar. Subi para o meu quarto, deixando-os com expressões de frustração e incredulidade. Passei o resto do dia encaixotando livros, roupas e equipamentos. Recebi a ligação do corretor confirmando a data e hora da entrega das chaves. Era real. Eu estava saindo. Quando saí do meu quarto, minha mãe tentou apelar, já que você não vai ajudar, vamos ter que vender algumas coisas para cobrir a entrada que demos. Sinto muito, respondi, mantendo a calma. Mas vocês tomaram essas decisões sozinhos. Minha irmã soltou um riso nervoso. Você ainda vai se arrepender. Quando precisar da gente, não conte com ninguém aqui.
Eu já não conto há anos, respondi, subindo as escadas com uma caixa nas mãos. Fechei a porta do meu quarto e, pela primeira vez em muito tempo, senti uma paz silenciosa. Eles podiam tentar de tudo para me manipular, mas nada mudaria minha decisão. Eu não estava apenas deixando aquela casa, estava encerrando uma etapa da minha vida em que aceitei ser tratada como menos. O mais irônico é que, enquanto eles tentavam encontrar formas de salvar o carro e manter o padrão de vida que não podiam sustentar, eu estava a um passo de iniciar algo muito maior, minha liberdade plena. E eles ainda não faziam ideia do impacto que isso teria. O dia seguinte começou com um silêncio estranho, pesado, como se a casa estivesse à beira de explodir. Eu já tinha a maior parte das minhas coisas encaixotadas e estava pronta para a mudança no dia seguinte. Só restava passar aquelas últimas horas evitando conflitos desnecessários. Pelo menos, era o que eu pensava. Desci para tomar café e encontrei meus pais sentados à mesa, com expressões fechadas. Minha irmã mexia no celular, mas me olhava de canto de olho. Não demorou muito para meu pai quebrar o silêncio. Chegamos à conclusão de que não faz sentido você continuar aqui até amanhã. Ergui as sobrancelhas. Como assim? Minha mãe se inclinou para frente. Já que você não quer ajudar, não faz sentido ficar gastando luz, água e comida. Arruma suas coisas e sai hoje mesmo. Por um instante, fiquei em choque. Mesmo depois de tudo, ainda achei que eles esperariam pelo menos o prazo que eu havia dado. Mas não. Eles estavam dispostos a me expulsar um dia antes da mudança, como se isso fosse algum tipo de punição que me faria ceder. Então é isso? Perguntei, controlando o tom. Depois de tudo, vocês me colocam para fora da própria casa? Meu pai cruzou os braços. Essa casa também é nossa, e nós decidimos assim. Respirei fundo, me levantando. Tudo bem. Não se preocupem, eu não vou ficar nem mais um minuto. Subi as escadas e terminei de empacotar o que restava. Liguei para o serviço de frete e pedi que viessem buscar minhas coisas ainda naquele dia. Felizmente, o apartamento já estava pago e vazio, eu poderia me instalar sem problemas. Enquanto organizava as últimas caixas, ouvi a voz alterada de minha mãe e de meu pai discutindo na cozinha. E o carro? Perguntou minha mãe, aflita. O vendedor disse que se não pagarmos até amanhã, cancelam o pedido. Acha que eu não sei? Respondeu meu pai, irritado. E de onde você acha que vamos tirar o dinheiro? Poucas horas depois, com tudo pronto, a transportadora chegou. Desci com minhas malas e me despedi apenas com um aceno rápido. Eles não disseram nada. Minha irmã apenas me lançou um olhar de puro desprezo, como se eu estivesse cometendo um crime. No caminho até meu novo lar, senti uma mistura de alívio e tristeza. Não por deixar a casa, essa decisão já estava tomada, mas por constatar que, até o último momento, eles preferiram alimentar o orgulho e a cobiça em vez de qualquer laço de afeto. Quando cheguei ao apartamento, subi até o 12º andar e entrei. O cheiro de pintura nova, a vista ampla da cidade e o silêncio me receberam como um abraço que eu nunca havia sentido naquela outra casa. Era meu espaço. Meu começo. No fim da tarde, enquanto organizava as primeiras coisas, meu celular vibrou com mensagens de um número conhecido. Era minha mãe. Sua irmã está chorando, o vendedor não vai segurar o carro. Você podia pelo menos pagar o restante para não ficarmos no prejuízo. Não respondi. Pouco depois, outra mensagem: cancelaram o pedido. Perdemos parte da entrada. Isso é culpa sua. Sorri de canto. Eles haviam confiado tanto na ideia de que poderiam me manipular que se colocaram em uma situação insustentável. E agora, além de não terem o carro, ainda amargavam a perda do valor da entrada. Mais tarde, Lucas me ligou para confirmar nossa reunião com potenciais investidores para a startup. Ele estava animado, e eu também. Essa nova fase não era apenas sobre dinheiro, era sobre independência e construir algo com quem realmente acreditava em mim. Do outro lado da cidade, eu podia imaginar a cena, meus pais irritados, minha irmã frustrada e todos se perguntando como tinham perdido o controle da situação.
Eles, que sempre ditaram as regras, agora precisavam lidar com as consequências das próprias escolhas, e, pela primeira vez, sem que eu estivesse lá para salvar. Deitei-me na cama nova naquela noite, olhando para o teto e sentindo um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, eu estava livre. Livre das críticas, da indiferença e da obrigação silenciosa de agradar a todo custo. E, no fundo, sabia que, mesmo que um dia tentassem se reaproximar, nada seria como antes. Porque, naquele momento, mais do que nunca, eu entendia, meu valor nunca dependeria da aprovação deles. Eu tinha construído minha vida sozinha, e agora, finalmente, vivia para mim. Se você acompanhou essa história até o final, já percebeu que coragem e determinação fazem toda a diferença quando precisamos nos libertar de situações que nos fazem mal. Agora me conta, e se fosse você no lugar dessa filha, teria tomado a mesma atitude? Teria coragem de dizer não e seguir sua vida sem se deixar manipular? Quero muito saber a sua opinião. Aproveita e já deixa o seu like para fortalecer o nosso trabalho, se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa e compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas conheçam e reflitam sobre essa história. Ah, e não esquece de comentar de qual cidade você está assistindo este vídeo. Vou adorar saber até onde nossas histórias estão chegando e, claro, vou deixar um coração especial no seu comentário. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo conteúdos que emocionam, inspiram e fazem refletir. Então, bora interagir!